Olá pessoal, o meu nome é Carlos Correia e hoje trago ao canal um projetor que eu gostei bastante de analisar. Vou-vos falar do PixThink M1. Isto é um projetor que está na gama dos 200€ e que para mim é um dos projetores que está preparado para projetar em qualquer lado. E porquê? Porque quando vocês compram este projetor, como podem ver, vem com este saco em que vocês podem guardar o projetor, podem guardar o carregador, vem com o comando, claro, como já seria de esperar, e além disso traz uma tela de 100 polegadas. Isto acaba por ser uma tela em tecido, uma tela de 100 polegadas 16x9, vem com as peças todas para vocês poderem aplicar, por exemplo, numa parede, traz uma corda para poderem aplicar entre duas árvores, onde quiserem. Portanto, é um projetor que está mesmo preparado para viagem. Vocês levam isto, mesmo que não tenham um sítio com uma parede branca, pegam na tela, prendem a tela e ficam a projetar e a ver e ter uma experiência mais ao estilo de cinema. E eu nunca tinha analisado um projetor tão completo em termos de acessórios, portanto é sempre engraçado poder-vos trazer uma coisa deste género ao canal. É claro que não nos podemos esquecer que tem a tela, podemos projetar em qualquer lado, mas isto é um projetor que funciona sempre melhor à noite e sem luz, ou seja, se tiverem alguma luz ambiente, claro que a qualidade não vai ser a mesma como se tiver tudo às escuras. Mas isso é uma pequena consideração que vocês devem ter em conta. Isto é um projetor 1080p, ou seja, a resolução nativa é 1080p. Se quiserem reproduzir 4K não vão ter as mais-valias do 4K, mas em termos de 1080p eu acho que já é mais que suficiente para quem não está à procura de uma solução demasiado cara também. Em relação aos lumens, ele indica que tem 6500 lumens. Aqui depois a comparação dos ANSI lumens com os lumens, eu acho que isto é comparável se calhar a 150 ANSI lumens. Claro que são medidas diferentes, mas só para vocês terem uma referência, pelo menos eu comparando com outros projetores que têm em ANSI lumens a medida, isto acaba por ser equivalente. Estamos a falar de um projetor que então dá perfeitamente para uma tela de 100 polegadas e vocês têm que ter o projetor a cerca de 2,5 metros da tela onde estão a projetar. Também é um projetor que não tem a capacidade de fazer ajuste trapezoide. Isso significa que vocês têm que pôr o projetor centrado com a tela onde estão a projetar. Não podem pôr mais para a esquerda, nem mais para a direita, nem mais para cima ou para baixo. Ou seja, vocês colocam ele centrado e ele faz sempre uma projeção para cima. Em relação ao projetor que já fazem estes ajustes trapezoides, geralmente tem a tecnologia DLP e nós aqui não estamos a falar dessa tecnologia. Portanto, são sempre coisas que vocês devem ter em conta. O próprio projetor também traz colunas e em relação às colunas, para mim, é o ponto que não é tão positivo porque a imagem é muito melhor do que o som que vocês estão a ver no projetor. Portanto, ele tem a possibilidade de vocês ligarem isto jack 3.5, podem ligar a umas colunas externas e sempre ficam com uma melhor qualidade de som. É claro que dá para utilizar em situações esporádicas, vocês podem pegar no projetor e conseguem perceber e conseguem ouvir. É claro que se for para utilizar no dia a dia, mais vale ligarem aqui umas colunas melhores e ficam com uma boa imagem e ficam também com um som muito melhorado. Em relação à qualidade de imagem, o projetor tem uma qualidade bastante boa, ou seja, tem umas cores que eu acho que são aceitáveis para o preço. É claro que eu já vi projetores em que a qualidade da cor é muito melhor, mas para o que ele custa e para a qualidade que vocês devem estar a ver agora, eu acho que é muito boa. Em relação a uma característica também que eu gostei bastante, é que a imagem fica bastante nítida, quer seja nos cantos, quer seja no meio, ou seja, não há distorções. E em relação à focagem, vocês não têm que fazer uma focagem manual. Através do vosso comando, vocês conseguem ajustar a focagem sem estar a mexer nada no projetor. Ou seja, geralmente os projetores têm aquele botão manual para estarem a focar mais para a frente ou mais para trás. Este é tudo feito através do comando e é uma focagem através de um mecanismo que existe dentro do projetor que faz com que a imagem tenha um bocadinho mais zoom ou menos zoom comparativamente com o sítio onde vocês estão a projetar e conseguem depois descobrir ali o melhor ponto de focagem. A própria focagem da lente funciona dessa forma. Ele está a puxar a lente para a frente ou para trás e a imagem também fica com uma pequena diferença no tamanho, que é diferente do que eu tenho visto noutros projetores. Noutros projetores, quando nós fazemos a focagem manual, a imagem tem o mesmo tamanho, mas conseguimos ver a imagem a focar ou desfocar. Neste tem essa pequena característica, como é uma focagem pelo mecanismo montado dentro do projetor, tem uma pequena diferença. No entanto, eu acho que vocês conseguem depois ficar com uma imagem bastante nítida, mesmo que fique um bocado mais pequena, um bocado maior. São pequenos ajustes, não é assim nada de extraordinário. Passando a outras características do projetor, ele tem um menu simples, em que depois vocês podem fazer ajustes à própria qualidade da imagem, fazer pequenos ajustes às cores. Também podem indicar de que zona é que o projetor está a projetar, ou seja, aquela questão da tela invertida, da tela ao contrário, conseguem sempre fazer esses ajustes. E também o projetor tem a possibilidade
de fazerem o screencast do vosso smartphone. Nesse ponto, a única coisa que eu tenho a dizer é que eu testei com o meu smartphone Android OnePlus e ele não se conseguiu ligar, mas testei com um iPhone e ele ligou-se. Pode ser aqui uma questão de incompatibilidade com o meu smartphone Android, mas pode existir isso. Eu diria que este projetor é sempre mais indicado para depois vocês ligarem o aparelho por HDMI e utilizarem o projetor como um projetor mais tradicional e pelo aparelho que estão com HDMI é que estão a ver os vídeos ou estão a ver o conteúdo que desejarem. Mesmo assim, ele tem a possibilidade de ligar um dispositivo por USB. Eu liguei uma pena com 128 GB, ele reconheceu perfeitamente, mas em relação a isso, vocês estão limitados a ficheiros 1080p no máximo a 60 fps e com o codec H264 ou H265. Eu notei é que em relação a ficheiros, ele não reconhece todos os formatos, às vezes reconhece os formatos e não reconhece o som, mas consegue dar algum conteúdo em 1080p. E é por isso que eu estava a dizer que não recomendo se calhar tanto para ligar com o screencast ou para ligar uma pen USB diretamente, mas sim para ligarem através do HDMI. É claro que em algumas situações, se vocês testarem, veem que funciona e podem levar só o projetor, só o pen e conseguem reproduzir o conteúdo sem nenhum problema. Mas as minhas recomendações seriam sempre mais vocês depois ligarem aqui uma box Android, uma pen Android e assim conseguem ter um bom sistema operativo e conseguem ter o projetor a projetar a imagem então na tela e a terem aqui uma experiência de cinema muito melhorada. Dessa forma, já falei um bocado de todos os pontos. Realmente o mais positivo que eu vejo neste projetor é em relação à portabilidade. É um projetor relativamente pequeno e ainda para mais vem com um saco para vocês guardarem tudo e traz uma tela em pano. É claro que não é uma tela rígida, mas uma tela em pano que vocês podem utilizar em qualquer lado. Mas mesmo assim, no pack global, ficamos com uma solução muito boa. Os aspectos mais positivos do projetor é em relação à qualidade de imagem, em relação à própria focagem, à nitidez da imagem, que nestes projetores, pelo menos nos mais antigos, eu notava que às vezes não ficava tão nítido nos cantos. Este não notei esse problema. Em relação aos aspectos mais negativos ou não tão positivos, em relação ao som, mas isso é praticamente igual em todos os projetores, convém sempre ligarem depois umas colunas externas. Aqui a questão do screencast não ter funcionado tão bem com Android e depois também a questão de não termos a parte do ajuste trapezoide para se estivermos a projetar mais inclinados ou mais de um lado ou mais do outro, podemos fazer ajustes, mas isso por norma tem que ir para projetores DLP e esses projetores é que já conseguem fazer esse tipo de ajuste. Do ponto de vista geral, do ponto de vista do que eu testei, fiquei contente com a qualidade. Acho que é um projetor aceitável também para já utilizarmos no dia a dia, para utilizarmos também quando vamos de viagem, quando precisamos levar o projetor a algum lado e queremos fazer aqui uma sala de cinema em qualquer lado. Em casa, se vocês instalarem isto, claro que convém ligar um sistema de som para ficarem com uma boa imagem e um bom som, senão vão ficar com uma boa imagem e um som aceitável. De resto, não tem assim nada de muito negativo que eu tenha encontrado para vos dizer que este projetor é mau ou que não vale a pena ser comprado. Do ponto de vista geral, é uma solução ótima, é uma solução que não é muito cara e vocês conseguem ter uma sala de cinema em casa sem estarem a gastar muito dinheiro. Dessa forma, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.